Olá, meu nome é Dalton Rotten e eu pertenço ao grupo de Alfa Ômega da Paróquia do Santíssimo Sacramento em São Paulo. O homem não está só. Você me diria, é verdade, a raça humana não está só, pois estima-se que a população mundial é cerca de 7,9 bilhões de pessoas. Mas internamente, quem compartilha nossos pensamentos? Será que estamos sós? Em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele fala de nós cristãos, que em nosso batismo recebemos o Espírito Santo e que ele habita nosso coração. Nós temos o contato com o sagrado que existe em nós. E esta é uma dádiva de Jesus, que disse que estaria conosco até o final dos tempos e que enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, para que não estivéssemos a sós. Numa outra oportunidade, poderemos falar amplamente da maravilhosa ação do Espírito Santo em nós. Hoje gostaria de falar de uma ação específica, que é sua inspiração para a nossa oração. Paulo diz aos Romanos: Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Tendo em vista que nosso conhecimento é parcial e, além do mais, vivemos cheios de temores, apegos e ansiedades, não sabemos direito o que pedir, como rezar. Mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio para que possamos orar de maneira piedosa e sábia. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e existe desde todo sempre. Este é um mistério da nossa fé que conheceremos totalmente quando um dia estivermos unidos a Deus. O importante é reconhecermos a presença do Espírito Santo na história. Ele sempre inspirou o povo de Deus. E uma inspiração muito valiosa foi na elaboração dos salmos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é subdividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento inicia-se com a criação do mundo e termina com a encarnação de Jesus Cristo. O livro dos Salmos pertence ao Antigo Testamento e descobrir a época de composição de cada salmo tornou-se infrutífero ao longo da história de pesquisa bíblica. Sobre quem escreveu o livro de Salmos, devemos saber que não foi apenas um autor. Entre os autores conhecidos, temos o rei Davi, que tem creditado a ele cerca de 73 salmos. Temos também Coré, 11 salmos, Asaf, 12 salmos, Salomão, 2 salmos, o Salmo 72 e o 127, Moisés, o Salmo 90, Etã, Salmo 89, e um salmo compartilhado entre Emã e os filhos de Coré, Salmo 88. Além desses, temos ainda uma boa quantidade de salmos que são chamados de salmos órfãos, devido a não se saber exatamente quem foram seus autores. Assim, não é possível saber exatamente quem o escreveu, o livro de Salmos, com exatidão. Sabemos o nome de alguns autores e de outros não, mas sabemos que toda a oração do Salmo foi inspirada por Deus, foi inspirada por seu Espírito. Agora, todas essas indicações de autorias que temos no próprio livro dos Salmos nos mostram que essa coletânea completa, com 150 salmos, tem levado cerca de 800 anos para ser composta e reunida, pois temos desde a autoria de Moisés até autores de algum tempo próximo ao reinado de Salomão. Não se sabe exatamente como o livro de Salmos tomou a sua forma atual, contendo esses 150 salmos. Ora, o livro de Salmos trata de uma infinidade de assuntos. A diversidade de autores ajudou a criar uma diversidade muito grande de temas. Seus conteúdos podem ser resumidos em algumas categorias de poemas que nos ajudam a entender os principais elementos que foram tratados pelos autores nessa bela coletânea.
Os principais são salmos de louvor, salmos messiânicos que falavam sobre o ungido Salvador que viria, Jesus Cristo, salmos de sofrimento, salmos sobre Sião, que é Jerusalém, salmos de lamento, salmos imprecatórios, onde os autores pedem a Deus o castigo de seus inimigos, salmos penitenciais, salmos de sabedoria, salmos históricos, narram a história do povo de Israel e salmos de confiança. Estas orações inspiradas tocam o coração do homem, mesmo o homem de hoje, pois falam a Deus do seu cotidiano, de suas angústias, incertezas, medos, louvam a Deus por sua grandeza e toda a sua obra. São fontes de energia e confiança. Deus se faz presente nestas orações. Faz parte das minhas orações da manhã a oração de um salmo. E olhando para trás, vejo o extraordinário efeito em minha vida. Gostaria hoje de fazer a leitura e meditação do Salmo 33. Então, sempre que vamos ler a palavra de Deus, nós devemos começar pedindo a presença e a ação do Espírito Santo, que é um inspirador de toda a palavra e é aquele que também inspira a sua reta interpretação. Então faça comigo esta oração. Vinde, Espírito Santo, me encha com tua verdade, justiça e amor, e nos renovaremos construindo um mundo melhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem, vamos lá. Salmo 33. Exultem em Javé, ó justos, aos retos convém o louvor. Celebrem a Javé com cítara, toquem para ele a harpa de 10 cordas. Cantem para ele um cântico novo, toquem com arte na hora de ovação. Pois a palavra de Javé é reta, e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito, e o amor de Javé enche a terra. O céu foi feito com a palavra de Javé, e seu exército com o sopro de sua boca. Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Que a terra inteira tema a Javé, que o temam todos os habitantes do mundo, porque ele diz e a coisa acontece, ele ordena e ela se afirma. Javé desfaz o plano das nações e frustra os projetos dos povos. O plano de Javé permanece para sempre, os projetos do seu coração de geração em geração. Feliz a nação cujo Deus é Javé, o povo que ele escolheu como herança. Do céu Javé contempla e vê todos os homens. De sua morada ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um e discerne todos os seus atos. O rei não se salva pelo exército numeroso, o valente não se livra pela sua força. Para salvar, o cavalo é ilusão, seu vigor todo não ajuda a escapar. Javé cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam por seu amor, para livrar da morte a vida deles e no tempo da fome fazê-los viver. Quanto a nós, esperamos por Javé. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, no seu santo nome confiamos. Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Vamos agora fazer uma meditação a partir dos versículos deste salmo. Exultem em Javé, ó justos, aos retos convém o louvor. Celebrem a Javé com cítara, toque para ele a harpa de 10 cordas. Cante para ele um cântico novo, toque com arte na hora da ovação. O salmista nos convida a louvar a Deus, diz que aos retos convém ao louvor. Quando louvamos a Deus, nos conectamos com o sagrado, com aquilo que há de mais precioso. Louvá-lo por sua grandeza, por sua bondade, por toda a sua criação e, consequentemente, por nossas vidas. Pois a palavra de Javé é reta e sua obra toda é verdade. A Deus cabe todo louvor, porque sua palavra é reta,
Toda a sua obra é verdade. Não há farsa em Deus. Ele ama a justiça e o direito, e o amor de Javé enche a terra. Deus ama a justiça e o direito, e este também é um anseio de todos nós. Temos esta convicção de que a justiça prevalecerá no seu devido tempo e a constatação de que o amor de Deus enche toda a terra. Deus não só criou, mas mantém sua criação. Todas as condições para que a vida se mantenha já foram dadas. A energia do sol, a fertilidade da terra, o ar que respiramos, ou seja, tudo aquilo que necessitamos. O que falta para alguns é fruto da injustiça, da má distribuição. O céu foi feito com a palavra de Javé e seu exército com o sopro de sua boca. O poder da palavra de Deus criou toda a natureza. Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Vejam o equilíbrio reinante entre todas as coisas, tudo para que haja vida, tudo no seu devido lugar. Que a terra inteira tema a Javé, que o temam todos os habitantes do mundo. O temor não significa medo, mas reverência àquele que tem todo o poder. Porque ele diz e a coisa acontece, ele ordena e ela se afirma. Javé desfaz o plano das nações e frustra os projetos dos povos. O plano de Javé permanece para sempre, os projetos de seu coração, de geração em geração. O que afirmam estes versículos é maravilhoso, que Deus tem um plano que está se realizando e se concretizará totalmente. Tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus desaparece. É só olhar a história. Quantos reinos se foram? Quantos planos se frustraram? Mas os projetos do coração de Deus permanecem de geração em geração. Ou seja, não é um barco furado. Não existe nenhuma incerteza. Sabemos de antemão para onde rumamos e que chegaremos lá. Feliz a nação cujo Deus é Javé, o povo que ele escolheu como herança. Aqueles que estão em Deus, que o adoram e amam, são felizes. E um povo escolhido como herança pelo próprio Deus. Ou seja, nós estamos unidos a Ele porque Ele nos escolheu. Ele deu o primeiro passo. Do céu, Javé contempla e vê todos os homens. De sua morada, ele observa todos os habitantes da terra. Deus não está ausente da sua criação, mas a contempla e observa cada um de nós. Ele está presente. Ele formou o coração de cada um e discerne todos os seus atos. Ele que nos criou conhece cada um de nós, sabe das nossas necessidades, dos anseios dos nossos corações. Ele conhece as nossas motivações. Para ele, somos transparentes. O rei não se salva pelo exército numeroso, o valente não se livra pela sua grande força. Para salvar o cavalo é ilusão, seu vigor todo não ajuda a escapar. O homem que nega a Deus pensa que pode resolver seus problemas, que pode viver independente. Mas o que diz o salmista é que tudo isto é ilusão. Não será o vigor que o ajudará a escapar, ou então se realizar. Javé cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam por seu amor, para livrar da morte a vida deles e no tempo da fome fazê-los viver. Ao dizer que Deus cuida daqueles que o temem, daqueles que estão unidos ao seu amor, diz que ele conhece cada um de nós, que nos protege de todos os perigos e que sempre teremos pão. Mesmo nos piores momentos de crise, temos a esperança da bondade de Deus,
que nos alimenta e não deixa faltar o básico, e ele age de diversas formas. A providência de Deus, ela age de diversas maneiras e está sempre presente. Quanto a nós, esperamos por Javé. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa esperança não está na poupança, nos bens acumulados, mas em Deus, que nos dará e dá o auxílio necessário, e é o nosso escudo contra todo e qualquer mal. Nele se alegra o nosso coração, no seu nome santo confiamos. Por isso me alegro. Todo receio se desfaz e me encho de confiança, não em meu próprio poder, mas no santo nome de Deus. E aí o salmista conclui: Javé, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Esta é a graça que devo e quero pedir. Que o amor de Deus jamais se afaste de nós, ou de outra forma, que nós nunca nos afastemos de Deus, pois nele está toda nossa esperança. E aí, como você se sente? Depois de meditar as maravilhas desse salmo, o que resta no seu coração? Saber que Deus, que nos criou, está presente junto de nós e que tem um plano de amor que se realizará, não te enche de alegria e dissipa toda a incerteza? O mundo passa, mas nós permaneceremos em Deus. Afinal, o homem não está só. Esse foi o primeiro passo. Depois desta meditação, o que você gostaria de responder para Deus? Responder sim, pois através da oração inspirada do salmista, Deus falou e continua falando hoje ao teu coração. Pare neste momento, perceba quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos e coloque espontaneamente em forma de oração. Expresse para o Senhor aquilo que você sente e pensa. Aí se estabelece o diálogo, que você pode repetir muitas vezes. Procure sempre meditar um salmo e você fará a experiência de sentir concretamente a presença de Deus em sua vida. É uma preciosidade. Preenche o coração, alivia o medo, dá coragem, te enche de esperança, orienta teu caminho e te fortalece. E eu te falei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.